paz para todos nós. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos comentários da obra de Joana de Ângeles, esta obra que tem nos trazido tantas informações acerca do conhecimento, acerca de nós nos conhecermos. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 3, denominado Problemas e Desafios, com o subtítulo Neurose. Mas antes de nós iniciarmos o comentário sobre esse item, é importante esclarecer o verdadeiro significado de neurose, para ficar até mais claro o que Freud e Joana nos trazem como ensinamentos a esse respeito. Então, o estigma, ou seja, a marca sobre saúde mental, especialmente em se tratando de loucura, vem de longas datas, de longos séculos. E uma das expressões muito utilizadas para esta neurose é chamada de histerismo. Mas muitas vezes as pessoas relacionam e confundem neurose ou histerismo com fatos que acontecem no dia a dia. Nós vemos assim, é muito comum nós vermos pessoas que quando fogem do seu controle com alguma situação que lhe estressa, seja na família, no trabalho, na vida social, quando explode consigo ou com alguém que grita, que xinga, que faz escândalo, normalmente essa pessoa é chamada de histérica. Mas os estudos científicos da psicologia apontam que histeria é um tipo de neurose. Outro exemplo comum que a gente ouve muito é aquela pessoa é neurótica. Te ouve isso. Essa pessoa não tem vida, está num processo obsessivo, ou seja, sempre afirmando algo negativo. Mas, para a psicanálise freudiana, as neuroses são situações guardadas no inconsciente. Ou seja, é bem diferente daquilo que são as chamadas explosões, né? Então, é algo que fica armazenado lá no nosso inconsciente. Esses fatos, podem ser fatos que ficam guardados na inconsciência, podem ser fatos da infância, de relacionamento com os pais, ou mesmo com os cuidadores. E esses fatos não devem ser reprimidos, porque é expressão da alma. Joana, ela diz que o importante é dar condução, direcionamento a essas situações. Então, neste capítulo, Joana apropria dos conceitos de Freud e vai além. Ela faz uma costura entre os conhecimentos científicos abordados pela psicanálise freudiana, relacionando com os conhecimentos kardecianos e do Evangelho de Jesus. Ela esclarece que o ser humano apresenta saídas complexas para o seu sofrimento, ou seja, o ego faz algo que não agrada e aí dá um jeitinho, essa saída que ela fala aqui dá um jeitinho, a um destino a este sofrimento. Então, neste caso, a pessoa cria uma ilusão, ou seja, ela não aceita ou ela reprime, abafa, esconde a lembrança. Como se fosse uma lembrança daquilo que não lhe faz bem, então por isso que ela esconde. Então este comportamento é considerado neurose. Então fica aí bem claro o significado, o conceito de neurose na questão científica, psicológica, principalmente de Freud.
Se pensarmos em nossas ações, todos nós temos algo reprimido, ou melhor dizendo, todos temos nossas neuroses. A neurose, ela é considerada uma forma de defesa que se priva de lembranças afetivas negativas, que para a psicologia é chamada de recalque. Então, essas lembranças, sempre elas vão deixar marcas. E essas marcas são fonte de sofrimento, de dor. E os sintomas podem ser específicos, manifestando-se pela histeria, dor no corpo, falta de apetite, como é chamada histeria de transferência, ou seja, eu transfiro a minha dor que tenho na minha alma para o meu corpo. Então, essa é uma, como ela falou, histeria de transferência. Então, é aquilo que está escondido e eu transfiro para outras situações. Seja também na amizade, no trabalho, na família, no relacionamento amoroso. Então, muitas vezes eu transfiro essa dor também para o meu convívio, vamos dizer assim, externo, social. Também tem outras neuroses de transferência, que são as fobias, fobias a várias situações, por exemplo, dirigir um carro, entrar num lugar fechado, ter medo de animais, isso são fobias. Então, a neurose já existia, como nós falamos, desde o século XVIII, voltadas especificamente para as questões biológicas, ou seja, problemas do cérebro, dos nervos. Então, esses foram os primeiros estudos em relação a essas neuroses, considerando que os nervos estavam sobrecarregados, desorganizados. Mas a benfeitora afirma que essas distintas neuroses são estabelecidas como verdadeiras ou atuais ou psiconeuroses. Então, ela vai agora explicar para nós essas duas vertentes, né, da neurose verdadeiras ou atuais ou da psiconeurose. Então, essas estão fundamentadas no psicológico e que não se manifestam no corpo físico como antigamente se estudava, que era só a parte biológica, só a parte física. Então, ela explica que essas neuroses verdadeiras ou atuais desajustam o sistema nervoso, apresentando perturbação orgânica temporária, a exemplo da ansiedade, da hipocondria, da neurastemia, ou seja, do desânimo, da apatia física ou mental. E ao se instalarem, elas agravam a pessoa que apresenta esse estado de angústia, de ansiedade, de insegurança e medo. Então vejam que a neurose, ela vai, vamos dizer assim, se misturando entre aquilo que eu tenho gravado dentro de mim e ela vai, vamos dizer assim, expor na minha parte física biológica. E quanto à psiconeurose, Joana nos fala que ela é de origem psicogênica, ou seja, de sintomas psicológicos que trazem à tona ou transferem manifestações da infância, de histeria, incluindo o estado obsessivo e compulsivo, como os tiques nervosos, as repetições de palavras ou de gestos, a fixação psíquica, aquele que fica pensando a mesma coisa há muito tempo, a sudorese, os tremores, todos esses são sintomas, né, que se manifestam nessa histeria. Então, e essas neuroses trazem uma série de estranhamentos, que são os detalhes da nossa vida cotidiana.
né? Porque se nós pararmos para pensar, isso vai acontecendo acontece no nosso dia a dia. Mas para Freud tem uma motivação e uma intencionalidade. A exemplo desses detalhes da vida que às vezes são avaliados sem importância, mas que são sendo armazenados, e nesse sentido vai trazendo essa desarmonia. E esses são os sinais de esquecimentos, de déjà vu, de lapso de leitura, as brincadeiras irônicas, aquelas que a gente diz assim, foi sem querer querendo, né? Ou a perda de voz, quando a pessoa pode contrair uma virose, uma tosse, tudo isso parece doenças orgânicas, mas também tem uns sintomas que são relacionados com o psiquismo. Isso Freud afirma em seus estudos. Então, e esses sintomas podem ser mais graves, como fobias, medos de ambiente fechado, de altura, como nós falamos, de doenças, de amnésia, ou seja, a perda de lembrar, ou parcial ou total, de lembrar de algumas experiências ou acontecimentos que ocorrem na nossa vida. Esses sintomas podem ser de difícil recuperação. E esses mistos quadros podem ocorrer simultaneamente, tanto nas neuroses atuais como nas verdadeiras, ou nas psiconeuroses. E podem também assumir proporção mais sérias, gerando o estado psicótico e às vezes irreversíveis. Então, nesses casos, a pessoa apresenta quadro de transtorno de personalidade que é caracterizado pela instabilidade emocional. Então, a pessoa ela não está, vamos dizer assim, equilibrada, né, com todos esses sintomas. Então, ela tem essa instabilidade emocional. Então, nesses casos, a pessoa muda de humor rapidamente e por pouco tempo, como se fosse um gatilho de pólvora. Tô bem, tô feliz e daqui a pouco mudo de uma forma para outra. Por isso que ela diz, né, um gatilho de pólvora. Então, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz também que as neuroses se apresentam como um caráter de culpa, se atormentando com ideias inquietantes sobre todo o mal e o insucesso que lhe acontece. Isso é muito importante a gente gravar, né? Um processo de sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele é considerado como autopunitivo e perturbador. E são chamados de complexo de culpa, dentro da psicologia. Isto é um comportamento de sofrimento. E a veneranda ainda afirma que esse estado neurótico é profundamente inquietador e desarmoniza todo o psiquismo da pessoa, necessitando, então, no caso, a pessoa necessitando de terapia, bem como de esforço e perseverança para recompor, né, no caso, essa questão psicológica, né, esse equilíbrio do ser. Como a gente sempre fala, em todos os estudos, Joana fala que nós somos um homem integral. Então, nós precisamos estar harmonizado em todos os aspectos. Por isso, ela diz que é preciso entender, olha que interessante o que ela fala, é preciso entender e aprender a lidar com essas neuroses, porque muitas vezes a pessoa não se livra totalmente delas, mas se ela souber lidar com essas situações melhor para ter o seu bem-estar, já é um grande progresso. Então, Joana afirma ainda que a psicogênese, que é a fundamentação real dos conflitos neuróticos, são desprezadores e têm causas anteriores.
Aí nós entramos nas questões espirituais. Então, como ela diz, que todas essas situações de conflitos neuróticos têm causas em vidas passadas. Em outras épocas, apresentando comportamentos desvairados, equivocados, e isso vai gerar, então, uma repercussão emocional e moral. E além dessa repercussão na vida de outras pessoas, podem ser respondidas, né? Ou reparar nas questões das leis divinas. Então, a pessoa, ela vai ficando com esse complexo de culpa, com esses sentimentos perturbadores, porque ela tem um reparo a fazer com as leis divinas. Porque, como ela diz, né, é uma situação moral, né? Olha que interessante isso para nós que já compreendemos toda essa situação, né, da importância de seguirmos as leis morais. Então, esta combinação da dimensão espiritual por conta dessas lesões morais com as lesões psicológicas, que são os conflitos neuróticos, acabam, nesse ponto, abrindo espaço mais sérios que vão acarretar na obsessão. Isto porque foi cometida uma falta, e a falta de amor, neste caso, alguém foi afetado por este ato de falta de amor. Então, e esse alguém permanece vítima das ações que não apagaram o sentimento. Então, ficam lá armazenadas. Então, é aquela coisa de você não saber por que você não está se sentindo bem, né? Numa questão mais profunda, é uma questão espiritual mesmo, existencial. Então, relacionando a essas ações e por afinidade de consciência da dívida e da cobrança, é chamado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda de plug tomada. Então, olha só o que é o plug tomada. Então, é uma afinidade que vai existir entre esta telepática, né? Uma afinidade telepática e essa conexão entre a vítima de ontem, o obsessor de hoje e o algoz do passado. É para nós refletirmos. Interessante isso que Manuel Filomeno de Miranda, ele explica. Então, muitas vezes, esta união acontece não para agravar o sofrimento daquele que foi o algoz, mas só pelo fato da presença faz ressurgir os conflitos e mal-estar, com toda a sua culpa, arrependimento e desesperança. Isto se dá, a princípio, pela influência espiritual, ou seja, pela vibração entre um e outro. E, além disso, pelas ideias e pensamentos. Isso pode agravar para, no caso, a subjugação, que é o controle da mente e dependência psíquica do obsessor. Então, ele, a partir, né, dessa subjugação, ele começa a comandar as suas ideias. Então, a benfeitora, ela esclarece que os recursos da renovação moral e da reeducação, olha que interessante o que ela fala, da renovação moral e da reeducação, através da disciplina espiritual, da oração, da meditação, da ação caridosa, trata a causa dos conflitos neuróticos. Isso porque a origem desses conflitos está na delinquência contra as leis de amor e de outras existências. Então, porque se nós formos analisar qual é o sentido da vida, nós
cumprirmos com as leis divinas. E ela está baseada na lei do amor. Então, o que muitas vezes aconteceu em nossas vidas passadas foi a falta deste amor. Então, foi o desafeto. Por isso, esses sentimentos, né, existenciais, esses conflitos que estão armazenados na nossa consciência, no nosso psicológico. Por isso, toda a terapia liberativa deve ser como recurso de auxílio para a renovação da pessoa. Sem essa mudança interior, moral, fica difícil a transformação desse quadro das neuroses. E o tratamento medicamentoso, acompanhado com o recurso terapêutico, ajudam a pessoa a desenvolver esses novos hábitos. E ele mesmo, reflexionando na escolha de contrair uma nova conduta, pode despertar mudança. Então, é uma questão muito pessoal. Eu que preciso me melhorar, preciso entender todo esse processo para ter uma renovação moral. E assim, a forma com que a pessoa, no caso, vai lidando com as suas angústias, ela se torna diferente e isso vai mudando a sua faixa vibratória. É muito interessante isso. Então, é a renovação moral, o esforço que fazemos para sairmos desta faixa vibratória negativa para uma faixa mais equilibrada, uma faixa mais serena e harmonizada. E Joana, ela ainda nos diz que a psicologia transpessoal, que a gente vem falando aqui em todos os nossos capítulos, né, que ela deixa bem claro dessa questão dessas mudanças, partindo desta psicologia transpessoal, ela é a terapia que mais se aproxima da presença externa que vai fazer com que essas experiências espirituais possam estar, vamos dizer assim, sendo modificadas e não pode ser dispensadas, porque o poder renovador dessa reflexão íntima é ela que vai trazer essa liberdade de consciência, que ela está gravada, né, na nossa consciência, que é a lei divina. Isso é muito interessante, porque nós vamos nos libertando de tudo aquilo que, vamos dizer assim, fizemos de equivocado para sermos conduzidos pela nossa consciência pelas leis divinas, que é a lei do amor. Por isso, cada um, a seu modo, ao seu ritmo, pode desenvolver a conexão com a religiosidade e cuidar da sua dimensão espiritual. E deve também atuar sempre com segurança, pensar com retidão e tentar viver em paz consigo mesmo. Isto representa o mais expressivo equilíbrio e caráter psicológico da criatura portadora da saúde mental. Então, a saúde mental, em todas as obras dessa série psicológica, é um ponto essencial, primordial, que Joana nos traz. Então, pensemos em tudo isso que a benfeitora tem nos ensinado, que a gente possa realmente nos esforçar para essa saúde mental. E é isso que nós temos para hoje. Esperamos ter esclarecido os pontos principais sobre a neurose. E até o próximo capítulo, que nós vamos trabalhar com fatores de desintegração da personalidade. Paz para todos nós.